E se houvesse um quinto elemento, invisível, sutil e onipresente, que permeia todas as coisas, que conecta todos os mundos e sustenta a própria vida? Os antigos o chamavam de éter, os alquimistas de quintessência, um princípio oculto mais puro do que o próprio ouro, mais elevado do que o fogo e mais misterioso que o próprio espírito. Eu sou o Alquimista Anônimo e hoje revelaremos este enigma. Aristóteles, um dos maiores polímatas que o mundo já viu, altamente instruído em medicina, biologia, ética, física, política, matemática, religião e filosofia natural, em seus manuscritos sobre metafísica, aprofunda a ideia dos 4 elementos naturais: fogo, terra, água e ar, apresentado por Empédocles de Agrigente. Em seus tratados, ele apresenta um quinto elemento. Este quinto elemento, segundo ele próprio, deveria ser fundamentalmente diferente dos outros 4. Enquanto que o fogo, a terra, a água e o ar estariam sujeitos ao decaimento e à lei da transformação, o éter seria eterno, imutável e incorruptível. Ele não possuía nenhuma qualidade contraditória, isto é, não é quente e nem frio, não é seco e nem úmido, não é branco e nem escuro. É puro em si mesmo e contém em si a semente de todas as coisas, isto é, dos 4 elementos naturais. Eles acreditavam que este elemento misterioso era o material que compunha as estrelas, os deuses, os planetas, os sonhos e o reino do além. É dito que durante seus estudos, Apolônio de Tiana, o lendário adepto conterrâneo de Jesus, perguntou aos mestres brahmanes: do que é composto o universo? Dos 5 elementos, lhe responderam. Mas como é que pode haver um quinto? Indagou Apolônio, além da terra, água, fogo e ar. É porque existe o éter, respondeu o Brahmane. Devemos considerar este como o elemento do qual os deuses são feitos, pois assim como todas as criaturas mortais respiram o ar, as naturezas imortais e divinas respiram o éter. Durante os próximos séculos, principalmente durante a Renascença, os alquimistas medievais latinizaram o termo e passaram a chamá-lo de quinta essentia. Eis como surge nossa palavra mágica. Eles diziam que a quinta essência é uma substância espiritual, tudo penetrante, que tudo tinge, incorruptível e que emerge de quando os 4 elementos estão equilibrados. Benedictus Figulus, em seu famoso Caixão de Ouro, confirma esta afirmação quando afirma: esse espírito, por sua virtude, fecunda todos os sujeitos naturais e artificiais, infundindo-lhes as propriedades ocultas que chamamos de quintessência. Esta é a raiz da vida, criada pelo Altíssimo para a preservação das 4 qualidades do corpo humano. Não há dúvida de que as 4 qualidades do corpo humano são os 4 elementos, os 4 verbos do Magi e as 4 formas da esfinge. Ele continua: portanto, esta quintessência e medicina espiritual, que é da natureza e do coração do céu, e não da qualidade mortal e corruptível, é, de fato, possível. Nela se encontra a fonte da medicina, a preservação da vida, a restauração da saúde e, por meio dela, pode-se cultivar a renovação da juventude perdida e reencontrar a saúde serena. O termo quintessência se tornou sinônimo, eventualmente, da parte mais pura, mais concentrada e espiritualizada de qualquer substância, o qual, eles diziam, poderia ser extraída através de sucessíveis destilações e purificações. Para eles, a quintessência do homem seria a sua alma, e da natureza seria o éter. Franz Hartmann, profundo estudioso de alquimia, que foi discípulo direto de Madame Blavatsky na Índia, escreve o seguinte sobre este elemento oculto: o fogo secreto dos alquimistas algumas vezes é descrito como uma força serpentina que ascende pelo corpo do asceta. É um poder da natureza ígnea, elétrica e secreta, uma forma elétrico-espiritual do poder criativo. Agora veja bem, qualquer estudante dos mistérios que se preze deveria reconhecer imediatamente esta referência ao poder serpentino. Desde o primórdio dos tempos, quando um inspirado professor chamado Hermes ou Mercúrio caminhou entre os homens da antiguidade, a serpente foi associada com a força vital do homem. Esta energia sempre presente que se faz visível em nosso estado de saúde e em nosso vigor sexual.
Para ele, a quinta essência do homem é exatamente esta força oculta, este quinto elemento que nas tradições védicas foi chamada de Kundalini, a serpente enroscada na base da coluna vertebral e que foi também representado pelos hermetistas através do caduceu de Hermes Trismegistus. Vale notar que este conceito foi explorado pelos grandes mestres da maioria das grandes religiões. Portanto, se você estudar outros sistemas, verá referências à quinta essência, através de outros nomes. Para os taoístas, ele era chamado de Chi, e para os budistas era chamado de Prana. Para os antigos gregos era o misterioso Pneuma, e para os antigos egípcios era chamado Ka. Para os hebreus era o enigmático Ruach, o espírito da vida que animou o barro para criar o homem. Somos midi-chlorians que brilham exaltado no escolhido da força. Por muitas vezes, o quinto elemento é chamado de Akasha, representando o éter cósmico, ou o espaço que conecta todas as coisas. Este éter não é apenas um vazio, mas uma substância viva e vital que interliga os elementos, fornecendo a estrutura para a existência. De forma semelhante, na alquimia, a quinta essência era conhecida como azote, considerada a substância mais pura e refinada possível. Os alquimistas acreditavam que o azote era a chave para desvendar a pedra filosofal, uma substância mítica capaz de transformar metais básicos em ouro e fornecer o elixir que poderia prolongar a vida até os máximos limites que Deus estabeleceu. Busca a quinta essência, pois nela se encontra o bálsamo universal, capaz de curar todos os males do corpo e do espírito. É a gota de ouro que o sol derrama sobre a terra, diz George Ripley em seu lendário O Composto Alquímico de 1471. Para eles, a quinta essência era mais do que um material. Ela era o objetivo supremo da transformação espiritual e material. Raimundo Lúlio, o grande alquimista, que afirmou ter realizado a transmutação metálica, também afirma em seu testamento: a quinta essência é aquilo que é extraído com o maior trabalho das coisas. É uma substância mais pura e mais próxima do céu do que da terra, e nela se esconde o Espírito Divino. Agora, os cabalistas estão muito bem familiarizados com esta força, e em seu sistema, ela pertence à Sefira de Yesod, ou a fundação. E esta é a Sefira desta substância peculiar, pertencendo tanto à matéria quanto à mente. Eles a chamavam através de nomes secretos, tais como o éter dos sábios, o Akasha ou a luz astral. Você nunca se perguntou do que é que são feitos os sonhos? Os delírios de febre? Os devaneios acordados? Aonde existem as memórias, as imagens mentais, os arquétipos do inconsciente? As egrégoras, complexos, os anseios ou as fantasias, hein? Michael Sandivojus, em seu Luz da Nova Química, afirma: a quinta essência é o espírito do mundo, a alma do universo que impregna todas as coisas vivas, e é aquilo que Platão chamou de anima mundi. Então, aonde é que está esta anima mundi? Aonde é que existe este plano das ideias de Platão? Aonde todas as imagens deveriam existir antes de tomar forma no mundo da matéria? Ora essa, o mundo das imagens é Yesod, e o mundo da matéria é Malhut, o que nos mata a charada. Portanto, assumimos que em Malhut habita os 4 elementos, e em Yesod habita o quinto, que governa sobre os 4 de Malkut. Dominar o grande arcano. Eis o grande objetivo da magia prática e dos rigorosos austerismos do celibato cerimonial, que forneceriam ao homem o poder sobre a força sobrenatural. Para os alquimistas, isto apenas seria alcançado através da descoberta da quinta essência, que poderia ser obtida, segundo ele, após 5 destilações, o que deve ser compreendido através de seu significado simbólico, pois eles afirmam que todas as coisas são constituídas por apenas 3 essências, chamadas mercúrio, enxofre e sal. Mas eles dizem: entretanto saibas que a pedra é composta de 1, 2, 3, 4 e 5. De 5, isto é, da quinta essência de sua própria substância. De 4, pelo que entendemos, os 4 elementos que permeiam a natureza. De 3, em outras palavras, do ternário, que compõe a essência de todas as coisas. Do 2, pois a dualidade é a raiz da substância mercurial, chamada de o hermafrodita rebis. E de 1,
isto é, a essência primordial que emanou da criação e que foi chamada de Prima Mater. E por fim, o número 5 é regido pelo eterno símbolo do pentagrama, que acima de tudo simboliza o império da inteligência sobre as forças cegas da fatalidade natural, chamada causa e efeito. Noto que a inteligência que torna a descoberta da quinta essência humana passível de descoberta é o autoconhecimento e a autoconsciência que, mesmo não sendo o nível mais elevado de expressão humana em vida, possui um poder único. A capacidade de compreender a verdadeira ordem que existe oculta por trás do aparente caos da natureza observável, discernindo seus princípios e suas leis ocultas por trás do véu das aparências superficiais. A mente do homem, isto é, o seu Mercúrio, é que possui o dom de revelar estes princípios. E por meio da vontade e da sugestão, ele pode controlar as forças da sua vida inconsciente. Também possui a capacidade de inventar e aplicar novos métodos artificiais que a natureza não oferece naturalmente, sendo capaz, então, de acelerar e refinar os processos da natureza e gerar um equilíbrio muito mais harmônico entre o ambiente em que ele vive e o seu próprio organismo. O resultado deste processo alquímico é a criação de um novo ser, com uma alma renovada, capaz de perceber e receber os influxos de energia cósmica que, de outro modo, seriam perdidos. Quando uma alma se ilumina, ela entra em contato direto com a verdade, que em filosofia simboliza a quinta essência. Neste momento, ele percebe que está vivendo a vida eterna, sob o poder único que rege e governa todas as coisas. E isto basta. A grande obra, segundo Eliphas Levi, é, antes de tudo, a criação do homem por si mesmo. Em outras palavras, a conquista plena e total que ele faz das suas faculdades e do seu futuro, isto é, controle sobre as causas e sobre os seus efeitos. É principalmente a emancipação perfeita da sua própria vontade, ao invés de estar perdido em devaneios e desejos, o que lhe assegura o império universal do azote e do perfeito domínio da magnésia, isto é, poder verdadeiro sobre o agente mágico universal. Este agente mágico, ao qual os antigos filósofos herméticos velaram sob o nome de prima matéria, determina a forma da substância única e imodificável, e realmente pode chegar através de seus meios à transmutação metálica e à medicina universal. Paracelso nos afirma que os magos, em sua sabedoria, afirmavam que todas as criaturas poderiam ser reduzidas a uma substância unificada, e que esta substância, por meio da purificação e da purgação, poderia alcançar um grau tão elevado de sutileza, natureza divina e propriedade oculta, a ponto de operar resultados verdadeiramente milagrosos. Eles compreendiam que, ao retornar à Terra e por uma separação suprema e mágica, emergiria uma substância perfeita, a qual, através de muitos preparos diligentes e prolongados, seria exaltada e elevada acima do reino vegetal ao mineral, do mineral ao metálico e acima até das substâncias metálicas perfeitas, até tornar-se uma quintessência divina e perpétua, contendo em si a essência de todas as criaturas celestes e terrestres. Este império da vontade sobre a luz astral, que é a alma dos 4 elementos, é figurado em magia pelo pentagrama. E é por isso que os espíritos elementais são submissos a esse extraordinário signo, que, quando empregado como inteligência, pode fazê-los dóceis, o que em magia se chama de aprisionar. Ao completar a sua obra, a personalidade revitalizada e transmutada do alquimista passa a expressar unicamente os impulsos recebidos interiormente através deste poder único. Ele sabe e não apenas acredita que todos os seus pensamentos e palavras são expressões diretas de Deus e da vontade única. Isto é o equivalente oriental de receber a ambrosia dos deuses, o famoso néctar que concede a saúde perfeita, a felicidade perfeita e a sabedoria perfeita. Todos os mestres em alquimia são unânimes em admitir: é impossível chegar à transmutação material se a pessoa não achou, nos 2 graus superiores, todas as analogias da medicina universal e da pedra filosofal. Então, admitem eles, o trabalho é simples, fácil e de pouco custo.
Em outro caso, consome a fortuna e o tempo de vida inteiro de seus sopradores. Sempre discreto em sua missão, um adepto raramente revela sua condição. Ele compreende o verdadeiro significado, até mesmo dos menores e mais insignificantes detalhes de sua vida cotidiana, e, em todas as coisas, age como um administrador e juiz das leis eternas do ser, sempre em favor da realização da grande obra de Deus e do plano único da divina providência. Que cada um de nós, no silêncio de sua própria obra, descubra a centelha de sua quintessência e que ela nos cure, nos eleve e nos revele o caminho de volta para casa. Amém a todos nós. Eu sou o Alquimista Anônimo e me despeço de vocês.